Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Eu só estou ouvindo o barulho das folhas passando. Amós é meio complicado, né? Tem alguns irmãos que estão aí dizendo, eu não tenho Amós na minha Bíblia, não. Não estou achando, não. Eu vou facilitar, está do lado de Obadias. Então você achou Obadias, você acha Amós. Está ali. Meu pastor, será que tem isso aqui mesmo? Tem, meu irmão, tem. Amós, capítulo 7, verso 1 ao verso de número 9. Nós vamos falar sobre a visão de Amós no sermão desta noite. Com a graça de Deus, com a permissão do Senhor, e que o Senhor nos ajude para a glória do seu nome. Amós capítulo 7, verso 1 a 9, e assim está escrito: Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia, e era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém. Senhor Deus, abençoe a sua palavra. Meus irmãos, como eu lhes disse, nós hoje vamos falar um pouco sobre a visão que Amós relata aqui no seu capítulo de número 7. Quando nós nos aproximamos da igreja dominicalmente, quando nós nos aproximamos da Escritura diariamente, nós temos alguns objetivos em mente. São vários os objetivos, e nós poderíamos enumerar vários, mas eu vou destacar dois principais. Um dos objetivos que nós temos no coração, quando nós nos dirigimos à igreja, ou quando nós abrimos a Escritura para meditar na Escritura, é que Deus fale conosco para nos consolar, para alcançar nossa vida, para nos abençoar, para alcançar nosso coração, para curar nossas feridas, para atender os nossos anseios com relação a preocupações, para trazer quietude ao nosso coração. E Deus, para a glória do seu nome, faz isso. Quantas vezes o Senhor já não nos ergueu do chão? Quantas vezes o Senhor já não nos deu força quando nós estávamos querendo desistir? Quantas vezes o Senhor já trouxe uma palavra ao nosso coração, em meio de um deserto, em meio de um lugar de sequidão, o Senhor nos alcançou favoravelmente e nos abençoou de forma graciosa. Quantas vezes isso já não aconteceu? Quantas vezes nós estávamos enfermos e o Senhor trouxe cura? Quantas vezes estávamos aflitos, inquietos? Quantas vezes, como diz o bom nordestino, estávamos aperreados e o Senhor veio e nos acalentou o coração e a alma? Então esse é um dos objetivos que acontecem quando nós nos aproximamos da Escritura ou quando nós nos dirigimos à igreja para cultuar a Deus. É que o Senhor fale conosco para atender realmente esses anseios da alma, esses anseios do coração, esses desejos, esses problemas, as vicissitudes da vida. Que Deus nos ajude em nossas fraquezas. Esse é um dos objetivos.
Um outro objetivo que nós temos quando nós nos aproximamos da Escritura e quando nós nos dirigimos ao culto a Deus para adorar ao Senhor é saber o que Deus quer de nós, o que Deus quer da nossa vida, como Deus quer que nós procedamos no nosso dia a dia, como é que Deus quer que seja levada a nossa vida, como Deus quer que nós vivamos nessa sociedade em que nós nos encontramos. Porque nós somos cristãos, não apenas para chegarmos aqui e sermos acalentados. Nós somos cristãos para chegarmos até aqui e o Senhor falar, você precisa parecer mais com Cristo. Você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo e melhorar naquilo outro. Você precisa se amoldar a Jesus. Então, todas as vezes que eu me aproximo da Escritura, ou que eu me dirijo à casa de Deus para, junto com a congregação, estar ouvindo a palavra do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, me abençoe e também, Senhor, me faça a semelhança de Cristo. Eu quero que a minha vida também, Senhor, reflita a Cristo Jesus por onde eu vou. E para que a minha vida reflita a Cristo Jesus por onde eu vou, eu preciso saber como proceder diante das situações do meu dia a dia. Como é que eu procedo nos meus problemas diários? Qual que é a forma da minha vivência junto à sociedade na qual me encontro? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ser santo não é ter uma vida alienada. Ser santo não é ter uma vida separada das contingências sociais nas quais nós estamos inseridos, indubitavelmente. Ser santo não é viver num casulo. Ser santo não é viver num ostracismo consagrado, sem permitir que as coisas tenham contato conosco. Pelo contrário, ser santo é realmente permitir-se, derramar-se na vida dos outros, na sociedade e nas questões mais viscerais da humanidade nos dias de hoje. Ser santo é permitir-se fazer parte. E nesse santo fazer parte, ser como o sal que sai do saleiro e como a luz que ilumina as trevas. É para isso que Deus também tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado não apenas para nos abençoar, para nos fazer um povo próspero, para nos fazer um povo cheio da sua presença, para nos fazer um povo sadio, mas o Senhor também tem nos chamado para fazer mudança na sociedade onde nós estamos inseridos, para nós sermos realmente o fator diferencial de tudo aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E quando nós nos aproximamos de Amós, Amós é este profeta que profetiza contra as situações que estão acontecendo na sociedade de sua época. Amós é aquele homem que se levanta para profetizar contra injustiças sociais. Amós é aquele homem que se levanta para pregar, não aos reis, mas para pregar a todo o povo, que a diferença entre pobre e rico, que a diferença entre o que tem muito e o que tem pouco, não deve existir, porque um é o Senhor de todos, para a glória bendita do seu nome. Amós é um profeta que se levanta para denunciar as desigualdades sociais de sua época, para ser profeta realmente contra todas as situações de injustiça que ele enxerga. E eu vejo muito de Amós em um homem que no ano de 1963, no dia 28 de agosto, na cidade de Washington, diante de 250 mil pessoas, em frente ao memorial de Abraham Lincoln, por 55 minutos, este homem pôs-se em pé diante desta multidão, e ali entregou o seu famoso discurso, I have a dream, ou Eu tenho um sonho. E este homem chamava-se Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ele era um pastor batista, e ele entendeu que, de acordo com as Escrituras, ele deveria se envolver mais nas lutas raciais que existiam nos Estados Unidos, que existiam na América do Norte daquela época.
Martin Luther King entendeu pelas Escrituras que a sua função como servo de Deus, como servo de Cristo, que a sua função como profeta do Senhor, que a sua função como anunciador de boas novas, não era apenas falar a respeito de Cristo, aquele Cristo que salva, mas também falar a respeito de Cristo, aquele Cristo que traz mudança no local onde nós estamos inseridos. Martin Luther King entendeu o que é realmente ser sal da terra e luz do mundo. E ele se levanta naquele dia e ele prega, ele fala esse famoso sermão, se pode assim dizer, contra as injustiças sociais que existiam na sua época. Ele é um Amós. Amós é este homem que se levanta no seu tempo, no tempo do Reino do Norte, no Reino de Israel, aonde existia mais prosperidade naquela época, aonde essa prosperidade deveria produzir no povo um desejo de ser abençoador. Pelo contrário, esta prosperidade traz ao coração do povo apenas um sentimento egoísta, egocêntrico e centrado nos seus próprios desejos e anseios. Amós é esse homem que se levanta contra estas situações, e ele vai pregar contra isso em seu ministério. Amós, o nome de Amós significa aquele que carrega peso. E nada é mais, na sua analogia, mais verdadeiro e mais real do ofício profético do que realmente ser aquele que carrega peso. Aquele que está carregando peso. Nada é mais sugestivo do que isso. Aquele que tem um peso sobre as costas. Que peso é esse? O peso de preocupar-se com aquilo que Deus se preocupa. O peso de ter no coração a indignação contra as desigualdades do mundo onde ele está vivendo. O peso que está sobre os seus ombros ao enxergar as injustiças e não conseguir acomodar-se com essas injustiças, mas dizer: Senhor, eu não consigo ver isso, Senhor, isso não pode ser normal. Isso não pode ser assim. E Amós é este homem que carrega este fardo de denunciar essa injustiça em seu tempo. E eu tenho plena certeza e absoluta convicção que Deus também tem chamado a igreja para carregar este fardo nos dias de hoje. Este fardo de denunciar a injustiça. Esse fardo de denunciar a desigualdade. Esse fardo de denunciar o maltrato ao pobre. Esse fardo de denunciar o maltrato ao faminto, ao órfão, à viúva, ao necessitado. É chegada a hora em que a igreja deve ser sim perseguida, mas perseguida pelas coisas certas. Perseguida por abraçar a sua vocação social diante de Deus. Perseguida por ser aquela que se levanta contra essas situações que nós enxergamos diariamente nos nossos jornais, nos nossos tablets, nos nossos telefones, nos nossos smartphones, e muitas vezes nós não sentimos mais nenhuma indignação com relação a isso. Nós enxergamos crianças serem violentadas, nós enxergamos fome em outros lugares, nós enxergamos os pobres ficando cada vez mais pobres e os ricos ficando cada vez mais ricos, e não há um clamor da igreja contra essa situação. E não há um clamor contra essa injustiça que é vivida diariamente. Talvez você esteja agora: mas peraí, essa mensagem está diferente. Essa mensagem, porque o Senhor está querendo nos dizer para que é nossa responsabilidade também combater essa questão das desigualdades que nós enxergamos no nosso mundo. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que se o sal for insípido, ele para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É isso que Jesus quer dizer quando, em toda a lei veterotestamentária, há capítulos inteiros falando sobre a proteção ao pobre, sobre a proteção ao faminto, sobre a proteção ao oprimido, sobre a proteção ao necessitado. E Deus quer que todos nós, como igreja sua, nos levantemos sim para denunciar e para sermos contra essas situações, e assim fazendo, mostrando que Cristo está em nós.
Porque eu não mostro que Cristo está em mim apenas quando eu decoro capítulos inteiros da Bíblia. Eu mostro também que Cristo está em mim nas minhas ações, nas minhas atitudes, na minha forma de viver o dia a dia. É para isso que o Senhor nos chama essa noite. O Senhor está nos chamando para nos levantarmos, para denunciar situações nas quais nós temos que sim ser os denunciantes. O Senhor está nos chamando para sermos sal da terra e luz do mundo, e à semelhança de Amós, permitimos que o nosso coração se encha de tal indignação, de tal sentimento de aversão, que nós venhamos a nos envolver para mudar a situação que nós estamos enxergando. E nós vamos ver que situações são essas. Quais são as situações que Amós se envolve e que todos nós podemos nos envolver também, para cumprirmos a nossa santa vocação como cristãos neste mundo no qual vivemos, neste mundo odierno. No primeiro lugar, Amós, ele se volta para denunciar a questão da injustiça no aspecto social. Amós, ele enxerga aquela sociedade, e ele enxerga aquela sociedade nebabesca, aquele povo vivendo de forma regalada, os governantes vivendo de forma regalada, e Amós enxerga que há uma diferença muito grande entre aqueles que são muito ricos e aqueles que são muito pobres. E quando chega no capítulo 4, verso 1, Amós diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte em Samaria. Vocês oprimem os pobres, vocês esmagam os necessitados, e dizem a vosso marido: dê cá para que bebamos. Vocês estão vivendo de forma regalada, enquanto há outras pessoas que estão padecendo por grandes necessidades, que estão vivendo grandes lutas, e isso não deve ser assim. Amós se levanta para denunciar essa injustiça no aspecto social, onde nós precisamos sim nos preocupar com os mais pobres. E se Deus tem nos abençoado, e se Deus tem dado a nós prosperidade, e se Deus tem feito a cada um de nós crescer, é para que nós sejamos bênção para aquele que ainda precisa. Por muito tempo eu não entendi a questão da ajuda ao pobre. Por muito tempo eu pensava que isso aí era responsabilidade do governo, que o governo era quem tinha que dar conta e dar de comer aos mais pobres, que o governo é que tinha que fazer essa situação de atender os órfãos, as viúvas e os necessitados, que o governo é quem tinha que fazer algo para atender os órfãos, né, em orfanatos, crianças em suas creches, e velhos em seus asilos, que era o governo que tinha que fazer algo para atender essa necessidade. Mas quando eu enxergo no Evangelho, onde Jesus está com aquela multidão naquela relva, e ele enxerga aquele povo e vê aquele povo como ovelhas que não têm pastor, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês devem dar a eles de comer. São vocês que devem se preocupar com eles. A questão da pobreza é algo que deve mexer no coração de vocês. A questão da dignidade do ser humano, da dignidade do próximo, deve ser algo que deve mexer no coração de vocês. E isso começa no nosso dia a dia. Isso começa no porteiro do nosso prédio, quando nós passamos por ele e nós não o enxergamos como uma máquina. Quando nós paramos, perguntamos o nome dele e dizemos: muito obrigado pelo seu serviço, Deus abençoe você. Isso começa quando nós estamos comendo no shopping e nós deixamos aquelas bandejas por cima da mesa, porque nós dizemos: vai ter alguém que vai recolher isso, eu não tenho que me preocupar com essas coisas. E ao invés de, quando aquela senhora se aproxima de nós, nós olharmos para ela não como uma pessoa invisível, mas nós enxergarmos ali que existe uma pessoa, olharmos no olho dela e dizermos: Deus abençoe você, você tem abençoado a minha vida com o seu serviço. Aquela pessoa que está ali, ela não vai entender o que está acontecendo. Talvez nunca ninguém tenha feito isso com ela. Talvez você nunca tenha feito isso com a sua funcionária, com a sua auxiliar de casa, com aquela mulher que te ajuda, que passa o dia ajudando você em casa. Vem cá, minha filha, segura nas mãos dela e diz assim: você é uma bênção de Deus na minha vida.
Você aqui não é apenas uma serviçal, você não é uma máquina, você não está aqui prestando um serviço, você é alguém, você é uma pessoa. E nós, como igreja, nós somos chamados a resgatar a dignidade do ser humano nos dias de hoje. Essa é a mensagem de Amós. Amós está dizendo àquele povo: vocês não podem viver como se o pobre não existisse. Vocês não podem viver como se o oprimido não existisse. Vocês não podem se banquetear nas suas mesas fartas sem sequer se lembrar de orar pelo órfão, pela viúva e pelo missionário. Vocês não podem estar andando nos seus carros 0 quilômetro, e não é pecado isso, e você pode ter tudo isso, mas isso deve ser balanceado, que da mesma forma que eu tenho com esta mão, eu também posso estender a outra para abençoar aquele que está ao meu lado. Eu também posso ajudar, eu também posso abraçar, eu também posso, naquele rapaz que está ali cortando o mato de manhã, fazendo o seu serviço de jardinagem, eu também posso chegar até ele com um copo d'água e dizer: você está com sede? Aqui eu trouxe um copo d'água para você, eu trouxe um suco de maracujá para você, eu trouxe algo para você, e aquele menino vai dizer assim: mas nunca ninguém fez isso comigo, quem é você? E você vai dizer: eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu enxergo as pessoas, eu não amo as coisas e uso as pessoas. Eu amo as pessoas e uso as coisas. Eu enxergo as pessoas, eu sei o nome das pessoas. Eu passo pelos funcionários e sei o nome deles. Eu sei o nome da irmãzinha que traz café. Eu sei o nome daquela pessoa que me traz um copo d'água. Eu sei o nome da pessoa que varre a minha sala. Eu conheço as pessoas, eu sei o nome delas. Eu conheço elas de olhar em seu olho, de olhar em seu rosto, de conhecer a sua fisionomia, de ela estar ali passando e dizer assim: pare. O que foi, pastor? Eu fiz alguma coisa de errado? Não, pare, sente aqui. Como é que você está? Mas nunca ninguém me perguntou isso. Nós estamos, meus irmãos, vivendo numa sociedade onde o ser humano tem cada vez menos valor, onde as pessoas são cada vez menos valorizadas, onde se olha essa turma da recepção, essa turma que guarda os carros, e se acontece qualquer coisa, é sua obrigação fazer o que você está fazendo. Onde se olha os funcionários e diz: é sua obrigação, porque você recebe para fazer isso. Nós estamos vivendo neste mundo materialista, individualista, nesse mundo sem sentimento, nesse mundo que não se compadece, que não tem compaixão, que não está junto às pessoas, nesse mundo sem cheiro, sem gosto, sem cor. E Deus quer que a sua igreja não entre nessa situação, mas Deus quer que a sua igreja seja sal da terra e luz do mundo mesmo. E que você, meu santo irmão, comece a fazer diferença no contexto em que você está inserido. E que você é o doutor, é o fulano, é o dono da empresa, mas você desce até a cozinha, você toma um café com o funcionário, você dá risada com ele, você abraça aquela pessoa, você vai com ela comer alguma coisa na esquina, o negócio é um podrão, mas você diz: eu vou comer com você hoje, aleluia. Nós somos chamados também para ver a dignidade do ser humano, para olhar para as pessoas não como um número, para olhar para as pessoas não como um zumbi, um transeunte qualquer, para olhar para as pessoas e valorizar as pessoas. Esse é o clamor de Amós. Amós está dizendo: vocês estão ricos, vocês estão sobejando de riqueza e estão se esquecendo do pobre, quando vocês também deveriam olhar para o pobre. E como eu disse aos irmãos, eu tinha uma enorme dificuldade disso, porque eu pensava que isso era dever de outra coisa, mas isso é dever da igreja. Onde é que a igreja deve estar? Nos hospitais. Onde é que a igreja deve estar? Nas creches. Onde é que a igreja deve estar? Nos asilos. Onde é que a igreja deve estar? Nos hospitais de câncer, nas UTIs com gente terminal. Onde é que a igreja deve estar?
no Hospital Infantil do Câncer, que tem aqui pertinho, que um dia eu fui lá e voltei envergonhado. Onde nós fomos entregar ali alguns presentes para algumas crianças, e entre aqueles presentes, uma caixinha de presente que a gente entrega ali num projeto do qual nós fazemos parte, e quando aquela criança abriu aquela caixinha de presente, aquela criança já sem cabelos, ela tirou ali um pente de dentro daquela caixinha. E eu estava com a Yara na hora, e com algumas pessoas, eu falei assim, meu Deus do céu, um pente. Meu Deus do céu, e agora o que é que essa criança vai dizer? E aquela criança começou a passar o pente na sua cabeça lisa, e ela olhava para a mãe dela e dizia, um dia eu vou ter cabelo. Um dia eu vou ter cabelo, e eu vou usar esse pente para me pentear. A igreja é chamada para isso. Talvez você veja aqui essa noite para dizer, Senhor, eu tenho um problemão para resolver. Pois é, Deus tem um problema muito maior para mostrar para você, e você vai ser a pessoa que Deus vai usar para resolver esse problema. E Deus está dizendo para você, esquece esse teu problema, que esse teu problema não é nada. Eu tenho um problemão de verdade para você. E o problemão de verdade para você é mostrar Cristo para o mundo. É mostrar Cristo para a sociedade. É mostrar Cristo com seus atos. É mostrar humanidade para aqueles que não esperam humanidade de mais ninguém. É alcançar os mendigos. É alcançar os que estão à margem da sociedade. Que muitos lá estão lá porque estão realmente machucados, que estão ali completamente desesperançosos com relação à humanidade. Deus está chamando o seu povo para responder a esse clamor. Para responder o clamor de Amós, para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero, Senhor, e eu vou começar, Senhor, pelos aqueles que estão mais próximos a mim. Eu vou envolver-me sim com o pobre, eu vou envolver-me sim com o necessitado, eu vou envolver-me sim com o carente. Eu posso não ter muito, eu não tenho dinheiro, mas você pode abraçar alguém, você pode olhar no olho de alguém, você pode estender a mão para alguém, você pode ser instrumento de afeto para alguém, você pode revelar o amor de Deus de alguma forma, você pode servir a Deus sim, trazendo dignidade àquele que não tem dignidade alguma. Eu pensei que Deus só usava pessoas assim pregando a palavra. Não, irmão. Deus usa pessoas abraçando outras, amando outras, perdoando, tocando, sendo instrumento de cura, sendo instrumento de libertação, sendo instrumento de bênção, sendo instrumento de dignidade, de mudança de vida, sendo um instrumento para dizer àquelas pessoas, vocês não estão invisíveis, nós estamos enxergando vocês. Nós estamos enxergando vocês, nós vemos vocês, e nós queremos nos envolver com vocês, e nós queremos abraçar vocês, e nós queremos fazer parte desse sofrimento de vocês, porque nós somos cristãos. Nós não fazemos isso porque nós somos bonzinhos, nós fazemos isso porque nós somos cristãos. Nós não fazemos isso porque nós fomos picados pela picada do assistencialismo. Nós fazemos isso porque nós somos crentes na pessoa bendita de Jesus. E é por isso que eu me envolvo com causas sociais. E é por isso que eu me envolvo com a obra missionária. E é por isso que eu me envolvo com o chamado de Deus. E é por isso que eu tiro do meu bolso, muitas vezes, para ajudar aquele que não tem como fazer. E é por isso que eu tiro meus sapatos e entrego para aquele que não tem sapato algum. Porque eu sou um crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu me lembro de uma conferência missionária que fui pregar na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, lá num bairro chamado Malvinas 2. Nós estávamos pregando e havia um pastor ali. E o pastor disse, irmãos, nós estamos precisando de ternos no interior. Lá os irmãos não têm terno e a gente está precisando de alguns ternos. Sabe, a igreja que o pessoal usa terno até debaixo do sol de 50 graus? Pois é, era uma dessas que eu estava. E a gente precisa de terno e nós precisamos de terno. E eu estava lá com o meu terno. E eu tinha acabado de comprar aquele terno. E a Yara estava do meu lado. E eu comecei a bater a perna. Aí ela falou, já sei. Não, meu filho, calma, meu filho, calma.
calma. Digo, não é hoje, não, calma. Eu digo, se ele fizer o clamor, é hoje. Calma, meu filho. Não, então, irmãos, nós queremos... Eu digo, me levantei e falei, o primeiro é o meu. Tirei aquele terno, fui lá na frente, coloquei o meu terno em cima do púlpito. Depois que eu fiz aquilo, um outro levantou, e o meu vai também. E o outro, e o meu vai também. E o outro começou a vir terno de todo lado. Teve irmão que começou a querer tirar os sapatos. Epa, pode tirar, para aí. Não é para tirar mais nada. Irmão querendo tirar cinto, querendo tirar as coisas todas. Eu falei, calma, irmãos, segura. Você vai em casa, depois você traz. E aquele pastor levou aquele movimento, levou aquele resultado de algo para aqueles irmãos do sertão nordestino, para dizer para eles, nós temos aqui irmãos lá que se preocupam conosco aqui. Essa dignidade do ser humano que Amós está denunciando, esse povo que não se preocupa com o pobre. Segundo lugar, Amós está denunciando a questão política, porque há ali também uma questão política muito forte. No capítulo 2, verso 6, Amós está dizendo, os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Governantes corruptos, governantes que eram levados por suborno, governantes que tinham preço, que tinham valores. Nós estamos chegando próximo ao pleito eleitoral, daqui a pouquinho. E muitos irmãos dizem assim, mas pastor, não tem jeito, todo mundo ali já está envolvido de alguma forma em corrupção. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que Deus pode colocar santos naquele lugar. Eu creio que Deus pode colocar gente que seja sal da terra e luz do mundo ali. Eu creio que Deus pode levantar sim pessoas para fazer a diferença naqueles lugares. Que Deus pode sim levantar pessoas para serem referenciais de Cristo naqueles lugares. Deus pode fazer essas coisas. E talvez Deus esteja falando com alguém aqui para ser uma dessas pessoas. Porque nós deixamos nos levar muito por aquela ideia de Tertuliano, o que é que Roma tem a ver com Jerusalém, onde a igreja não deve se envolver com política. Mas, irmãos, eu tenho também certeza de que Deus há chamado, sim, alguns irmãos para se envolver com isso. Há uma santa vocação, sim, para esta área. Esta área não é uma área vedada à igreja. Quer dizer que a igreja pode se envolver em todas as áreas e não pode envolver-se nessa? Não, irmãos, nós precisamos sim de irmãos que sejam sal da terra e luz do mundo ali, que façam a diferença, que se levantem como servos de Deus naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Calvino escreve o seu livro As Institutas. Ele não escreve para uma pessoa comum, ele escreve para o príncipe da França. Calvino, em suas Institutas, ele trata muito bem com relação a isso, com relação à governança, com relação à questão de ter pessoas santas nesses lugares, para trazerem sim também mudança na sociedade, porque nós também fomos chamados para isso. Nós também fomos chamados para derramar sal ali. Talvez por nós pensarmos de forma diferente, é que aquele lugar esteja como está. Talvez Deus esteja querendo levantar saleiros e luzeiros para iluminar e para salgar aquele lugar tão fétido e cheio de coisas que não agradam a Deus. Amós está denunciando essa questão governamental. Em terceiro lugar, Amós está denunciando o aspecto religioso da sua época. No capítulo 2, no verso 11 e 12, é claro que Amós também vai apontar o dedo aos que estão na vida sacerdotal. Dentre os vossos filhos, diz Amós, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Vocês estão querendo acumular sacerdotes, profetas e nazireus que falem apenas aquilo que vocês querem ouvir. Vocês não querem realmente ouvir a palavra de Deus. Vocês não querem ouvir realmente a palavra do Senhor.
vocês querem ser embalados entre esses seus desejos e anseios, vocês querem ser embalados na sua própria concupiscência, quando o Senhor quer sim que os seus sacerdotes, os seus profetas e seus nazireus sejam instrumentos de justiça. Em meio a esta sociedade injusta, que sejam instrumentos de justiça em meio a este povo que vive de forma corrupta e desregrada. Há uns dias nós tivemos aqui uma palestra sobre o cuidado da criança. Nós recebemos uma cartilha muito bem feita, muito bem elaborada. Sabe o que é que deve alcançar nosso coração depois de uma palestra daquela? Qual é o meu papel diante disso? O que é que eu vou fazer diante disso que eu estou recebendo? Diante das informações que eu estou recebendo? Qual é o meu papel diante dessas situações todas? O que é que eu devo fazer para ser um instrumento para mudar essas realidades? Aonde eu posso inserir-me? Senhor, qual é a minha vontade? Qual é a tua vontade para mim? Alguém pode perguntar. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é o teu propósito para a minha vida? Eu vou dizer qual é o propósito de Deus para você. Arrume um grande problema e seja a solução dele. Veja um grande problema, uma grande necessidade e seja a solução desse problema. Eis aí o chamado de Deus para você. O que acontece é que muitas vezes nós queremos chamados que nos levem a alguma fama ou a alguma posição ou que nos deem a alguma autoridade. Mas o Senhor tem sim chamado e uma vocação para cada um de nós. Aonde existe mais problema é onde Deus está nos chamando para atuar. Então veja, pegue o jornal. Eu ainda estou no tempo do jornal. Onde você sentava-se no café da manhã e ficava passando as páginas. E leia aquelas informações e aquelas notícias como um chamado de Deus para você. E enxergue a situação dos jovens que estão se perdendo nas drogas, e enxergue a situação das jovens que estão se perdendo na prostituição, e enxergue a situação das mães solteiras, e enxergue a situação da fome nos ribeirinhos, e enxergue a situação das crianças abandonadas, e ouça Deus dizendo: eis aí o seu chamado, eis aí a sua vocação. Pastor, eu estou procurando o que fazer na igreja, não tenho o que fazer. Sim, pode ser que aqui não tenha o que fazer, mas lá fora há muito o que se fazer. Lá fora há muito o que se fazer. Há muito lugar que precisa de sal, há muito lugar que precisa de luz. E você vai ser o instrumento que Deus vai usar para mudar isso. Sabe por que nós falamos desses homens como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, e outros tantos como Sophia Miller, e outros tantos, David Livingstone, como outros e outros, George Miller, que foi o pai de mais de 1000 órfãos. Sabe por que nós falamos desses homens nos dias de hoje? Porque eles decidiram abraçar problemas e serem a solução para eles. Sabe por que nós estamos falando desses homens nos dias de hoje? Sabe por que nós temos um livro chamado Heróis da Fé e nós falamos a respeito deles nos dias de hoje? Sabe por que nós falamos de Jerônimo Savonarola? Sabe por que nós falamos de Martinho Lutero? Sabe por que nós falamos de João Calvino? Sabe por que nós falamos de Charles Spurgeon? Porque esses homens decidiram ser a resposta para os problemas do seu dia a dia. O pessoal disse para Spurgeon: você não pode mais pregar na igreja. Ele disse: não tem problema, eu vou pregar no campo. E ele sobe em cima do caixote e prega 2, 3, 8, 9 vezes por dia. Eu vou ser a solução desse problema. Me mostre um problema. Talvez sua oração essa noite deva ser: Senhor, me mostre um problema. E eu quero ser a solução. Porque quando você se envolver com esse problema, você vai esquecer os seus problemas, porque Deus vai cuidar dos seus problemas. E você vai ver como os seus problemas não são nada. E você vai perceber que os seus problemas não são nada.
Deus está chamando a nós para nos envolver com o seu trabalho, com Cristo, que segundo o texto sagrado, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, me envia para onde é mais carente, onde é mais necessitado. Senhor, me envia para onde há maior carência. Senhor, me envia para onde há maior necessidade. Senhor, usa a minha vida aonde houver mais problemas, Senhor. Eu quero ser este Amós que sai do reino do sul, lá nos montes de Tecoa, próximo de Jerusalém, que estava tudo bem lá. Ele sai do sul e vai profetizar no norte, porque ele não aguenta ver o que ele está vendo. Dá para ouvir as moscas voando. E isso é bom porque é o Senhor falando aos nossos corações. E você já se esqueceu o que é que você estava pedindo. Agora você já está no coração dizendo, Senhor, o que é que eu ponho, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso me envolver? O texto sagrado no capítulo 7, aqui eu quero concluir, quero chamar já o melodia. O texto sagrado do capítulo 7 de Amós mostra ele denunciando, mas também mostra ele intercedendo. Quando ele vê a justiça de Deus vindo ser derramada sobre o povo como gafanhoto, fogo e como prumo, ele se coloca em intercessão diante de Deus e diz, não, Senhor, se compadece do teu povo, porque ele é pequeno, ele é fraco. E o Senhor se arrepende. E alguém pode se embaraçar com essa questão do arrependimento de Deus, porque em Números 23, 19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas este arrependimento de Deus aqui pode ser traduzido como Deus compadeceu-se. Deus teve compaixão daquele povo por causa da intercessão de Amós. E uma pessoa só intercede por algo quando este algo entra de verdade em seu coração. A questão é que nós intercedemos por coisas que não estão dentro do nosso coração. Nós intercedemos por coisas para cumprir clichês, para cumprir chamados do pastor Marinho ou do pastor Wellington nos 21 dias. Nós intercedemos por coisas que não mexem conosco. Você quer saber quando uma pessoa intercede por algo mesmo? É quando ela está ali intercedendo e as lágrimas brotam e aquela pessoa se derrama no chão e ela sente entranhavelmente as dores daquilo pela qual ela está evocando. Você quer conhecer se alguém tem uma vocação ou chamado por algo, peça àquela pessoa para orar por aquilo. Eu tenho um chamado pelas crianças. Você tem? Então vamos aqui tirar um momento de oração pelas crianças. Você vai perceber se aquela pessoa tem chamado ou não para trabalhar com aquilo. Ou se ela está sendo atraída apenas pelo glamour. Eu tenho um chamado para trabalhar com isso, com aquilo. Vamos orar. É na oração que se vê. É na oração que se percebe, é na oração, é no derramar-se diante de Deus. E Deus está nos chamando esta noite, santos irmãos. Eu gostaria de estar aqui falando para vocês outras coisas e pregando outras coisas e dizendo que eu estava vendo chaves de carro descendo aqui para todo mundo. Mas não é isso que eu enxergo nas Escrituras. E eu não posso deturpar a Bíblia. E eu não posso dizer que Amós está dizendo algo que ele não diz. E o que Amós está dizendo é isso. Que ele está vendo a injustiça, mas ele está clamando a Deus por misericórdia. E Deus vai ter misericórdia do seu povo por causa da intercessão deste homem chamado Amós. E Deus terá misericórdia da nossa nação, da nossa vida, das injustiças sociais, por causa da sua oração e da minha oração para a glória bendita do nome de Jesus. E eu quero terminar com o capítulo 9, verso 15, onde realmente há a restauração, onde Deus está falando com o povo. E agora Deus diz a Amós, Amós,
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, verso 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades aí assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Irmãos, nós vamos sim morar nesse lugar de delícias, aonde não vai haver mais injustiça, aonde não vai haver mais pobre ou rico, aonde não vai haver mais preto ou branco, aonde não vai haver mais essas questões de diferenças. Nós vamos sim chegar nesse santo lugar, aonde não haverá pequeno nem grande, aonde não haverá gente 5 estrelas e gente sem estrela nenhuma. Nós vamos morar sim, nós vamos chegar nesse lugar, aonde todos nós estaremos diante de Deus para todo sempre, mas nós ainda não chegamos lá. E é porque nós ainda não chegamos lá, que Deus está nos convidando esta noite, para sermos sal da terra e luz do mundo. Comece a ser um servo de Deus com a sua funcionária. Comece a ser uma serva de Deus com a pessoa da guarita do seu prédio. Comece a ser um servo de Deus com um guardador de carro aqui. Vem cá, irmão, me dá um abraço aqui, meu irmão. Você guardou meu carro? Eu guardei. Vem aqui. Eu acho que vai ter uns deles que vão sair correndo no meio dos carros com medo de você. O que esse irmão quer comigo? Vem cá que eu quero te dar um abraço. Meu Deus do céu, socorro. Porque eles estão tão acostumados a serem vistos como coisas, que quando começam a ser vistos como seres humanos, dá um choque. Teve um irmão que me parou aqui hoje de manhã, depois de eu pregar essa mesma mensagem. O irmão olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor lembra meu nome? Eu falei: ô meu filho. Falou: meu nome é Lírio. Falei: nunca mais eu vou esquecer teu nome, Lírio. E aí ele passou por mim as 2 vezes. Eu falei: Lírio. Aí ele estava lá longe. Eu: Lírio. E por onde eu for nesse irmão, se eu ver ele no supermercado, eu vou gritar: Lírio. Eu vou abraçar aquele irmão, vou me enrolar com ele no chão, vou dizer: Jesus é conosco, meu irmão, aleluia. Você é meu irmão em Jesus, você é meu irmão em Cristo. Vá, meu irmão, seja sal, meu irmão. Vai, igreja de Cristo Jesus, seja sal. Vai, igreja de Cristo Jesus, seja luz. Deixa Deus usar você no dia a dia. Deixa Deus usar você para você ser a mudança que o mundo precisa. Deixa, irmão, deixa de reclamar do mundo e seja você parte da solução. Pare de reclamar do mundo, dos governantes, disso, daquilo, do vermelho, de azul, da esquerda, da direita, e leve o povo para cima. Porque a solução não está desse lado nem do outro, a solução está lá.